A inflação é o imposto mais filho da mãe que tem, né? Que as pessoas menos. Não que elas não consigam perceber a inflação, mas elas não sabem de onde que está vindo e ele afeta ainda mais os pobres. Então, sim, é um grande problema. E assim, é a única moeda que o Centrão entende. O que, que é esse Centrão? É um bando de políticos que eles estão acima do bem e do mal, eles não têm ideologias, eles são pessoas que eles aceitam fazer ligação com qualquer um desde que atenda aos interesses pessoais dele, que dê, sei lá, a emenda que ele quer para conseguir um curral eleitoral ou para fazer contratos duvidosos, onde o dinheiro vai parar em contas no exterior, como a gente vê tantas vezes, e infelizmente essa é a maioria dos políticos que a gente tem lá em Brasília. E esse realmente é um problema sério, porque eles são políticos que a gente não sabe de fato o que eles pensam, porque cada hora eles agem de uma maneira. Vou pegar aqui um exemplo que agora tá em alta aí, né, devido às suas opiniões, às suas visitas, ele meio que se coloca como porta-voz do Bolsonaro em algumas situações, que é o Ciro Nogueira. O que é que o Ciro Nogueira defende? O Ciro Nogueira defende ele mesmo, as emendas dele, o que ele vai levar para quantos votos ele vai ter, que ele quer ser o vice na chapa. Esse é o interesse do Ciro Nogueira. Se tiver que apoiar o Lula, ele vai apoiar, como ele fez no passado. Se tiver que apoiar o Bolsonaro, ele vai apoiar, né? Se tiver que falar o nome Bolsonaro, se tiver que dizer que ele é de direita, se tiver que dizer que ele é de esquerda, ele vai falar o que for preciso para se manter no poder. E esse é o grande problema dessa massa que a gente chama de centrão. Então, cada vez mais nós precisamos de pessoas que entrem na política, como, por exemplo, é o Satier. Eu sei o que o Satier faria se tivesse uma votação de legalização do aborto. Ele votaria contra. Eu sei o que o Satier vai fazer quando tiver uma proposta de aumento de impostos. Ele vai votar contra. O Ciro Nogueira pode votar contra ou a favor, dependendo do interesse dele. E é aí que entram as emendas. Agora são as emendas. Antes era o mensalão, que é a maneira que o governo Lula tem, de comprar o voto dos deputados. Então, esses deputados que votam com o governo é que precisam ser expostos para que a população não eleja mais. Vamos lembrar aqui que o Centrão só tem o poder que ele tem porque sim, as pessoas votam nesses deputados, nesses políticos desses partidos e acabam dando poder. Cada vez que você vota num político do PSD, você dá poder pro Kassab. Ai, mas o PSD aqui na minha cidade, o cara é tão legal, pô, bacana, mas tá dando poder pro Kassab, porque lá nas reuniões de líderes e de caciques, o que vai pesar não é a opinião do candidato que você votou na sua cidade do partido X. Eu entendo que tem pessoas boas dentro desses partidos. Existem pessoas boas dentro do União, do PP, do Novo, do PL, como tem bom, tem ruim. Eu entendo isso, mas está mais do que na hora da gente começar a pensar nesses outros detalhes também. Pô, eu tenho bons candidatos, mas eu vou dar poder para o Kassab? Porque no frigir dos ovos é isso que eu estou fazendo. E muitas vezes as pessoas não se dão conta desse jogo político. A gente precisa cada vez mais expor esses políticos que não estão defendendo os interesses dos seus eleitores e sim os seus próprios interesses, porque eles aparecem a cada 4 anos falando aquilo que o povo tem vontade de ouvir. E a gente vê isso não só no Centrão, tá, pessoal? Não sou Alice no País das Maravilhas. Quer ver um exemplo muito bom disso acontecendo? Joyce Hasselman. Ela entendeu o que o povo queria ouvir, foi lá, se aproximou do Bolsonaro, falou o que o povo queria ouvir. No instante seguinte em que ela toma, que ela é eleita, né, que ela tem ali algum tipo de poder, ela já começa a fazer articulação com aquele sistema que ela prometeu derrubar, para que o Rodrigo Maia fosse novamente o presidente da Câmara, para que ela fosse a líder da oposição, porque um líder da oposição ganha um pouquinho mais de dinheiro, tem mais assessores, fica num gabinete melhor. Então, muitas dessas coisas as pessoas não sabem. E é por isso que é tão importante, Marco, a gente aqui na internet falando todos os dias, embora alguns digam que isso não passa de blá 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 e que não adianta em nada, para essas pessoas, fica o meu recado aqui. Graças a esse blá blá blá, o Bolsonaro
Bolsonaro foi eleito em 2018. Quando eu comecei a acompanhar mais de perto a política nas manifestações de 2013, naquela época, Marco, era 2 ou 3 falando na internet, a gente recebendo o Bolsonaro em aeroporto, todo mundo falando, igual tô falando do Eduardo Bolsonaro agora, tá me dando, assim, um revival com o que eles estão fazendo com o Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro não vai ganhar, não adianta, é blá, 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 vocês nunca vão vencer, pipipi, popopó. Elegemos o Bolsonaro. Teve erros, teve acertos, assim como acontece em todos os lugares. Agora, tudo, para fechar meu comentário, não vou me estender muito, para fechar, tudo que os nossos opositores querem é que a gente pare de falar, que a gente pare com isso que algumas pessoas chamam de blá, 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 inútil. Isso é tanto verdade que uma das principais ações que eles têm empreendido já há muito tempo é censurar a internet. Se o blá, blá, blá da internet não faz sentido nenhum, por que eles querem censurar?